Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Terça-feira, 12 de março. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Você vai conhecer um projeto que estimula o consumo de alimentos nativos para preservar a biodiversidade de cada país. E ainda, as tradições e a cultura de um povo no Museu Judaico do Rio de Janeiro, o único do Brasil. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Um estudo do IBGE revela que metade dos adolescentes do país não está cursando a série adequada. Para concluir o ensino fundamental, muitos deles, entre 15 e 17 anos, procuram a educação de jovens e adultos. Nesta escola da capital paulista, 38 alunos frequentam a 8ª série da educação de jovens e adultos. 15 deles são adolescentes, que poderiam estar cursando o ensino médio. Eu repeti 2 anos, repeti a 4ª e a 6ª, e ano passado eu parei para começar a trabalhar. Repeti a 7ª e a 8ª, né, por falta. Também tinha problemas familiares, assim, e também financeiros. Tive filho, continuei estudando normal, mas quando chegou no segundo bimestre eu não aguentei mais ir, aí eu tive que parar. Para esta pesquisadora da Universidade de São Paulo, além dos problemas pessoais dos adolescentes, o ensino regular acaba afastando o aluno da sala de aula. Se por qualquer motivo o jovem, a jovem não se adapta àquela escola, que muitas vezes é uma escola que parece pouco interessante, é uma escola em que ele acha que está perdendo tempo, que aprende pouco e aí faz bagunça. Essa escola costuma expurgar o jovem. A presença de adolescentes matriculados no ensino fundamental da educação de jovens e adultos tem preocupado os especialistas. 2 em cada 10 estudantes têm entre 15 e 17 anos. De acordo com este coordenador de uma ONG ligada à educação, o fato de haver adolescentes na EJA não é uma distorção, já que a lei permite isso. Para ele, cabe à escola deixar de ver o jovem como um problema. Existe uma necessidade muito grande de se entender quais são as demandas desses jovens, por que eles estão na escola, quais são as questões que eles estão levando, para deixar de olhar o jovem com preconceito para olhar com suas demandas reais. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura desenvolvem um projeto para estimular o consumo de alimentos nativos. Quênia, Sri Lanka, Turquia e Brasil participam da iniciativa. O objetivo é preservar a biodiversidade de cada país, Cláudia. Ter uma alimentação saudável é ter uma dieta diversificada. Mas o desafio é grande, já que muitos alimentos industrializados são fabricados a partir de soja, arroz, milho e trigo. Há 9 anos, Pedro decidiu mudar os hábitos alimentares, não só pela sua saúde, mas também pelo meio ambiente. Se a gente acaba comprando produtos que vêm de longe, de fora da região, isso também tem um impacto no transporte, né? No sentido da emissão de gás carbônico na atmosfera no transporte. O Ministério da Saúde recomenda comer 3 porções de frutas por dia. Mas ter uma alimentação sustentável vai além disso. É preciso escolher alimentos regionais e da estação. Essa nutricionista afirma que benefícios como preço baixo e maior absorção de nutrientes pelo organismo justificam mudanças na alimentação. Aproveitar o que está no quintal da nossa casa é muito importante. A gente está aproveitando ali produtos que são da época, da estação, por isso eles não tiveram nenhum processo que acelerasse, né, a maturação deles. Isso é interessante porque ele vai estar num ponto ideal para o consumo dele, onde eu vou ter todos os nutrientes disponíveis de forma adequada. No Brasil, o governo federal articula ministérios e ações já existentes, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar e o Programa de Alimentação e Nutrição. Um dos setores que mais perdem mão de obra é o de empregados domésticos. Atraídos por salários e condições de trabalho melhores, muitos migram para outras atividades. Segundo o IBGE, em apenas um mês, o número de empregados domésticos em 6 regiões metropolitanas do país caiu quase 6%. Passou de 1.501.000 em dezembro de 2012 para 1.413.000 em janeiro deste ano. 88.000 pessoas a menos. Muita gente, não quer mais trabalhar como empregado doméstico, porque são poucos os direitos assegurados por lei.
Então, acredito que isso aí também é uma das razões para diminuir o mercado. Com menos pessoas trabalhando como empregados domésticos, o valor do salário tende a aumentar. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a média é de R$ 800 por mês. E se for para dormir no emprego, este valor sobe para R$ 1.200. Para esta socióloga, os tempos são outros. Ela acredita que o Brasil vive o mesmo fenômeno que ocorreu em países da Europa, no Canadá e nos Estados Unidos, onde a figura da empregada doméstica praticamente desapareceu. O que você tem de diferente que não tem no Brasil é que o Estado assumiu muitas dessas funções da reprodução. Então você tem boas creches públicas, tem escolas infantis, tem lavanderias comunitárias, você tem uma série de coisas que auxiliam a tornar o trabalho doméstico um trabalho mais fácil de ser resolvido. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Revisando os sinais. Cinza, marrom, vermelho, roxo. Já imaginou ter um coelho menor que o normal, que caiba, por exemplo, na palma de sua mão? Eles existem e vieram da Itália e agora conquistam criadores em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eles são dóceis e fáceis de cuidar. Chamam a atenção pela beleza e pelas características diferenciadas, como orelhas caídas e pelos mais longos. A origem é italiana. Esse mimoso orelhudo é um excelente animal doméstico. Não faz barulho e nem tem cheiro. São os mini coelhos. Mini, pois chegam no máximo a 1,5 kg. Seu tamanho varia de 25 a 35 centímetros. Uma raça que tem atraído criadores. Cristiane e Sérgio, há 5 anos, entraram na atividade. A gente começou devagar, com poucos animais, e hoje a gente já tem um plantel que atende o mercado do Mato Grosso do Sul e até do Brasil. A gente já mandou coelhinhos para vários estados. Para quem pretende ter um mini coelho em casa, é recomendável criá-los em gaiolas. A alimentação é à base de ração e folhagens. Diferente dos coelhos comuns, eles são alterados geneticamente. Vivem em média 8 anos. O custo médio de um mini coelho chega a R$ 65. Um retorno financeiro que, segundo Cristiane, vale a pena. Tem um retorno garantido, mas o principal retorno é a satisfação de quem compra e tem um coelhinho e que segue todas as orientações que a gente fornece, tem um animal feliz e é feliz com ele também. Geralmente mansos e carinhosos, criam laços de cumplicidade principalmente com as crianças. Um mascote perfeito para elas. As tradições e a cultura de um povo. É o que mostra o Museu Judaico do Rio de Janeiro, o único do Brasil. Além de objetos históricos, o acervo apresenta uma coleção de vídeos e uma biblioteca temática que conta também a história da imigração. O horror do nazismo está retratado em diversos filmes da história do cinema. A Lista de Schindler, de 1993, mostra a trajetória de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1.000 judeus durante o Holocausto ao empregá-los na fábrica dele. Para resgatar e conservar a história e a memória desse povo, surgiu em 1977 o Museu Judaico do Rio de Janeiro, um local com símbolos do judaísmo, de preservação da memória do Holocausto e uma homenagem aos sobreviventes, alguns vivendo hoje aqui no Rio. O museu foi fundado por 3 casais de imigrantes, achando que o museu precisava ser a fonte de informação, de pesquisa, onde estudantes e pesquisadores pudessem entender e acompanhar como foi a imigração judaica no Rio de Janeiro.
Uma exposição permanente mostra objetos, livros, esculturas e uma coleção de peças arqueológicas de 1000 anos antes da Era Comum. A Torá, chamada também de Pentateuco, é a primeira das 3 partes que se divide a Bíblia judaica e a mais importante. A primeira peça do acervo foi uma menorá, candelabro de 7 braços, um dos símbolos do judaísmo. Na parede, uma foto de Golda Meir, a primeira ministra do Estado de Israel. Ao lado, a escultura de Moisés, líder que tirou os judeus da escravidão do Egito. Em um canto, fotos e papéis alusivos à tragédia do Holocausto, inclusive um uniforme utilizado nos campos de concentração e uma estrela de Davi amarela, símbolo que os judeus europeus foram obrigados a usar nas roupas durante o nazismo. E o museu também tem um acervo de obras raras disponíveis na Biblioteca Digital. O site é www.museujudaico.org.br. O Jornal Visual termina aqui. Obrigada pela companhia. Para você, um bom dia. Bom dia e até amanhã.